Saudações, meu amigo palmeirense, você que está assistindo a esse imprevisível canal 3VV, que aborda temas ligados à gestão, marketing, política do Palmeiras e às vezes sobre futebol. Meu nome é Vicente Crício, sou fundador do 3VV e estamos aqui para mais um canal 3VV, um papo com Crício. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o evento que aconteceu no dia 1º de março, sexta-feira passada, no Palácio Verde, que foi uma homenagem ao Aldo Rebelo sobre o Mundial 1951. Roda a vinheta. Antes de entrar no assunto, importante informar que o site do 3VV ficou parado por mais de uma semana por conta aí de problemas com ataques de bots, de robôs. O site caiu, voltou, mas finalmente a gente conseguiu limpar os problemas e liberar o site. O site agora está praticamente funcionando com todo o conteúdo que estava lá. Alguma coisa ainda está subindo, mas ele já está operacional. Mas vamos lá. No dia 1º de março, sexta-feira passada, no Palácio Verde, sob a organização do Alex Miller, que viabilizou uma ideia do Luiz Rossi com o J. Cristianini. O Luiz Rossi, que é o patrono do Palácio Verde, é o dono do lugar, ocorreu uma homenagem ao ex-ministro Aldo Rebelo por conta aí do reconhecimento da Copa Rio 1951 como o primeiro campeonato mundial interclubes pela FIFA. Muita gente convidada, muitos veículos de imprensa, muitos da mídia palestrina. Você deve ter lido isso em alguns sites sobre o evento, mas muitos veículos, ou alguns veículos, comunicaram de forma errada, fizeram uma lambança na comunicação, alguns dizendo que o Palmeiras tinha sido reconhecido pela FIFA nessa semana sobre o Campeonato Mundial. Não é nada disso. É importante voltar aqui no tempo e colocar que o reconhecimento da Copa Rio 51 como o primeiro Campeonato Mundial Interclubes, e portanto com o Palmeiras sendo campeão, o Palmeiras é o primeiro campeão mundial interclubes, ele ocorreu 10 anos atrás. Ele ocorreu em 2014, quando teve o evento da Copa do Mundo aqui no Brasil. Como foi que esse reconhecimento ocorreu? Pouco mais para trás, o finado, saudoso Roberto Friso, que foi vice-presidente do Palmeiras, foi diretor do Palmeiras, conselheiro vitalício, foi vice-presidente na gestão do Arnaldo Tironi, vice-presidente de futebol. O Friso, lá no início dos anos 2000, montou um dossiê contando o contexto histórico de toda a Copa Rio 51. Esse dossiê, o Friso levou em 2006 na FIFA. Entregou lá para o secretário-geral da FIFA, chamava-se Urs Linse. Tudo isso com o apoio da CBF. Em março de 2007, esse secretário-geral, Urs Linse, enviou um documento para a CBF, informando ao presidente da entidade na época, Ricardo Teixeira, que a FIFA reconhecia a Copa Rio 51 como o primeiro campeonato mundial interclubes. O presidente na época era o Afonso Della Mônica. Ele deu alguma publicidade a esse fato. Entretanto, no final de 2007, por qualquer motivo que não importa agora, o comitê da FIFA voltou atrás, deixando de reconhecer a Copa Rio como o primeiro mundial interclubes. Foi aí que gerou toda a piadinha do fax, mundial por fax, etc. e tal. Em 2013, portanto, 6 anos depois lá do tal fax, a FIFA reconheceu que em 1951 a Copa Rio deveria ser reconhecida como um mundial. E em 2013, o então secretário-geral, que era o Jerome Volk, enviou para o ministro dos Esportes, Aldo Rebelo, aí aparece o Aldo, um outro documento, vocês estão vendo uma imagem dele aqui, desta vez atestando que a Copa Rio 51 era assim um campeonato mundial de clubes, o primeiro disputado sob a tutela da FIFA. Em 7 de junho de 2014, na Copa do Mundo, que já era aqui no Brasil, e com a presença de toda a cartolada do futebol mundial, foi realizada uma reunião no Hotel Grand Hyatt, uma reunião do Comitê Geral da FIFA. Lá eles tomaram 4 decisões. A primeira, nomeava um diretor de RH, blá blá blá, não importa.
A segunda, nomeação de um presidente de um comitê de normas, não sei o que lá, não importa. A terceira, envio de uma equipe de inspeção ao Iraque, porque estava suspensas partidas internacionais. Então, quarta decisão, vocês estão vendo aí. Concessão do pedido da CBF para reconhecer o torneio de 1951 entre clubes europeus e sul-americanos, vencido pelo Palmeiras, como primeira competição mundial de clubes. Ou seja, ela concedia à CBF o direito de reconhecer a Copa Rio como o primeiro mundial de clubes. Essa ata é uma ata da FIFA, é uma ata de condomínio do seu prédio. Então ela fica lá na FIFA. Mas em 21 de novembro de 2014, o ministro Aldo Rebelo recebeu do Jerome Volk uma cópia dessa ata. Não que só ficou sabendo em novembro de 2014, não. Em junho de 2014 já se sabia. O próprio Aldo Rebelo sabia, teve reuniões, participou de conversas, eventos, junto ao Jerome Volk. O próprio Aldo conta isso. Mas na época a gestão palmeirense, por qualquer motivo que seja, não vou nem entrar no mérito agora, não deu muita bola para isso. Então, passado 10 anos, e ninguém dando a devida relevância, o devido reconhecimento, e muito blá blá blá, coube ao apaixonado Luiz Rossi, patrono do Palácio Verde, por conta de uma ideia do J. Cristianini, em fazer uma homenagem ao Aldo Rebelo por esta participação neste ano de 2014 e também 2013, porque ele era o ministro dos esportes, no assunto reconhecimento oficial do torneio. Então, organizaram esse evento, chamaram o Aldo Rebelo para homenageá-lo, tem algumas fotos aqui. Participou o Jota, participaram vários palmeirenses, além da mídia, além da imprensa, veículos, mídia palestrina, o Pó de Porco estava lá, o Gabriel Amorim estava lá o Mauro Betting, estava lá ex-jogadores como Ademir da Guia, o Edu, o Tonhão, né? E, claro, esse assunto é um assunto que é um prato cheio aí para a torcida adversária, principalmente colocar pilha no palmeirense, e faz parte do folclore do futebol, tá? Mas isso deveria ser tratado com mais solenidade pelo Palmeiras. E não trata. A ata tá lá no clube, tá só agora. Apesar do museu do Palmeiras ter sido criado há, nem sei, 3 anos atrás, acho, na gestão Gagliotti ainda, faz 1 ano que puseram a ata lá dentro. Inclusive com tradução juramentada. Vitório Pescoçólido, que é conselheiro do Palmeiras, participou do evento nessa sexta-feira. Ele foi lá e pagou, fez uma tradução juramentada da ata. Então a gente tem a ata em inglês, língua oficial da FIFA, traduzida para o português, uma tradução juramentada. Esse documento, uma cópia dele, óbvio, tem uma digitalização no próprio 3EV. Você tem a digitalização dele em alguns lugares. Aí você pega na Wikipédia, tem uma tradução, tem a digitalização. E está lá o documento físico, a tradução juramentada, blá blá blá, está lá no Palácio Verde agora, para quem quiser ver. A história é essa. Ou seja, não teve o reconhecimento agora, o reconhecimento foi lá em 2014. E a questão da Copa Rio ser mundial, não ser mundial, isso é irrelevante. Os fatos estão aí, são claros, são irrefutáveis. O reconhecimento está aí, as matérias, a comoção da época de quem estava lá, as fotos nos jornais, está tudo aí. Então, quando alguém fala para mim, algum amigo que torce para outro time, tira um sarro, fala, eu trato isso com a autossuficiência que todo palmeirense deveria tratar. Eu tô risada do cara. Mas eu acho que a gente tem que ter um pouco mais de respeito pela história do Palmeiras. Quem não respeita a história, quem tem desdém pela história, qualquer que seja a história, é porque não tem história, ou porque tem vergonha dessa história, que não é o caso do Palmeiras. Fico muito desapontado com jovens palmeirenses, muito palmeirenses, mas que falam, Copa Rio, tal, história é coisa de museu, blá blá blá. Isso é uma idiotice falar um negócio desse. Porque a história é que define o seu passado.
e ela é um importante direcionador para o seu futuro. Então, quem não tem história, não tem passado. Eu aqui no alto dos meus 61 anos de idade, eu valorizo a minha história, com erros e acertos, e valorizo muito a história do meu time, mas eu valorizo mais ainda as pessoas como o Luiz Rossi, que coloca sua energia, seus recursos financeiros para construir um espaço como o Palácio Verde que valoriza a história da Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu valorizo muito o ex-ministro Aldo Rebelo, que esteve lá e fez um discurso muito apaixonado, como ele é, sobre o Palmeiras, sobre a história do Palmeiras, sobre o que era, o que foi a Copa Rio 51. E valorizo muito esse grande amigo que eu tenho, o J. Cristianini, que ele não é apenas um acervo vivo da história do Palmeiras, ele é o maior historiador do Palmeiras que já existiu, que já passou no Palmeiras e que existe hoje. Tem uma missão que Deus deu a ele de ser um propagador da história do Palmeiras, sempre com muita eloquência, com bom humor, com aquele jeito do Jota de contar as histórias e os causos da Sociedade Esportiva Palmeiras. Portanto, vida longa para os nossos historiadores, vida longa aos nossos patrocinadores da história, vida longa às pessoas que valorizam a nossa história e ajudam a reconhecê-la. Caso do ministro Aldo, caso do Jota, caso do Luiz Rossi e de tantos outros palmeirenses. Felipe Viroli, é um cara que estuda muito isso e ajuda a propagar isso. E outros palmeirenses anônimos que pouca gente sabe o nome, mas que estão aí sempre enaltecendo a história que nós temos, que é muito bonita, muito rica, cheia de nuances e que se confunde com a história brasileira. Era esse o meu recado, era esse o tema do retorno no canal 3VV. Vida longa, então, não só aos nossos patrocinadores da história, aos nossos historiadores, aos nossos amigos, mas ao próprio 3VV e ao canal 3VV. Se você gostou do vídeo, dê um like. Se você não segue o canal ainda, siga. Se não se inscreveu, né? Faça aí uma inscrição. É importante decolar esse canal. A gente quer colocar aqui muito conteúdo ainda sobre gestão, marketing, sobre a política palmeirense, que está fervendo, tem um monte de coisa acontecendo e nós vamos colocar aqui sobre a SAF, que eu vou voltar a trazer os temas da SAF no Brasil. O City quis comprar a SAF do Atlético Mineiro, o Botafogo em recuperação extrajudicial, tem um monte de coisa aí acontecendo. A política palmeirense, como eu falei, também tem bastante coisa rolando. Então siga aqui, veja lá no 3VV que lá a gente coloca esse conteúdo com um pouco mais de links, textos, imagens, blá blá. Converse com a gente, deixe seu comentário aqui, deixe seu comentário lá, mas acompanhe o 3VV. Saudações alviverdes, uma ótima semana a todos, aquele abraço.